Começando a apresentação, no caso, em relação a esse livro aqui, o Cânticos, Orações e Lamentos. O livro, eu vou fazer uma apresentação sobre como ele foi pensado e escrito no caso. Esse livro, ele é um livro poético. E a poesia, para mim, ela é um elemento mais de sagrado. Então, existe na poesia escrita, no caso, ela vai falar de coisas muito complicadas e muito complexas de um jeito muito mais simples de ler, e a pessoa, no caso, por estar, digamos assim, cheio de símbolos, ou seja, cheio de elementos mitológicos, cheio de coisas ali entremeadas no texto, fica-se exposto, mas ao mesmo tempo escondido, no caso, fica oculto. Então, o texto é mais ou menos isso. Você tem o texto ele fazendo tipo uma brincadeira, no caso, com os elementos transcendentais e os elementos, vamos dizer assim, mundanos. Então, por exemplo, o texto ele começa falando sobre a disputa de Apolo, o Sol, o símbolo do Sol, no caso, muitas vezes representado como o próprio Sol, e Afrodite, a terra, as águas, as emoções, no sentido que é o corpo, no caso. Então, existe um tipo de, vamos dizer assim, relação de disputa em relação ao poeta, ao eu lírico, no caso, que, evidentemente, está narrando ali uma série de acontecimentos que são, digamos assim, da vida, de sentido pessoal meu, no caso. E acontece que, nesses momentos, existem, como dizer assim, como se fossem musas, no caso. Elas, em geral, são pessoas que estão para fazer a união desses dois elementos. São como se fossem meios onde essas duas coisas se encontram. O que é transcendental, no sentido do Apolo, ou seja, luminoso, e algo que é natural, algo ligado às paixões, às emoções e os sentidos. O texto ele vai narrando do começo sobre a forma, no caso, como digamos assim, o texto se inicia, né, onde o poeta ele abre o coração, no caso, e ele começa a transformar a natureza, tudo em torno dele, como um sentido psíquico, mental, o mundo como se fosse um deserto. E aí ele é atraído para fora desse deserto, encontrando essas musas que o fazem exclamar, ou seja, compreender e entender aspectos divinos, como acontece que a primeira é a vinda de Ostara, entende? E aí o texto, ele, como eu disse, ele é ligado a esse sentido. Então vai de Ostara, ou ele está comunicando-se com a Terra, com o sentido feminino, no caso, porque o texto ele tem essa brincadeira, essa relação onde os dois elementos masculinos, através de Apolo e o Sol, e Afrodite, a água, no caso, eles vão se introjetando na Terra, que é o sentido psiquismo do poeta, do personagem, do eu lírico ali, que eles vão adentrando e se mesclando e se harmonizando no texto. Então, as moças que vão sendo narradas no texto, elas trazem, vamos dizer assim, seres divinos, deusas no caso, que vão se introjetando no texto, que começa a constar a deusa da natureza, da colheita, e no final, digamos assim, quando já está praticamente realizado essa mescla, vamos dizer assim, você tem Amaterasu, a deusa do sol, ou seja, de um símbolo transcendental do feminino, para unir-se à terra, ao sol natural, vamos dizer assim. E aí ele vai caminhando, e vai transformando a mentalidade, sendo que no fim há a realização, quando o feminino surge, o termo, no caso, o linguajar do próximo poema, o eterno feminino, que é o sentido do que seria chamado de misericórdia, no caso, da transcendência, do divino,
por assim dizer. E aí a outra parte do texto, ele faz a mesma brincadeira com elementos celestiais e elementos mundanos. E evidentemente acontece de três formas femininas que são, digamos, cósmicas, no caso, a deusada a sabedoria, no caso, que é o sentido cósmico universal, como a Roquimá, no caso dos judeus. Depois vai para o sentido da própria Terra, do planeta, no caso, como a Gaia, onde vai sendo narrado através do poema. E aí então sobre a interioridade humana, que é a psique e a alma. Isso sendo narrado no texto. Evidentemente o texto ele só passa por cima, ele não explica, não tem explicação, porque a poesia, no caso, ela é algo que é sentido. Você não precisa entender o que está escrito. Esse é o elemento mais importante da poesia na minha concepção, que é a pessoa apenas ler, sentir, e se caso acontecer de alguém com um olho mais atento, ele percebe e degusta essas minúcias da poesia. Então, no final, começa a se narrar a moça amada do texto. E no texto que o poeta está narrando para ela, ele vai introjetando elementos de transcendência, de deuses, de constelações, de plantas, e todos esses elementos eles vão, digamos assim, se introjetando como elementos divinos, terrenos, celestiais, sagrados na amada, entende? Então há uma mescla do mundano, do sentido transcendental, como por exemplo o Apolo, como o Sol, como o Febo, e enfim, com a Afrodite, eles dois se unindo. E nisso, no final do poema, os versos eles vão falando da amada e vão se remetendo a muitas coisas como isso, elementos de constelações, sendo as constelações de Órion, Pleiades e evidentemente da Ursa Maior e a Ursa Menor também, mas a Ursa Maior, e evidentemente de plantas, de quesitos assim, digamos assim, rurais, campestres, vamos dizer assim, sendo sempre elementos femininos. Então o texto ele é complicado, no caso, ele é intruncado por ter esses elementos simbólicos que, como eu disse, a poesia ela é diferente de uma narrativa. A narrativa é necessário que você entenda o que está sendo dito, porque se você não consegue acompanhar o raciocínio, as questões, as minúcias, por assim dizer, acontece que você perde a experiência. A poesia, como ela é uma coisa ligada à emoção, ela pode ser adornada por inúmeros símbolos ao mesmo tempo, e acontece que a pessoa não precisa entender, ela só precisa sentir, e isso é somente algo que a poesia tem. Então eu não sei se consegui fazer uma explicação muito, como é que fala, entendível, porque o texto ele é propositalmente simbólico, ele é propositalmente hermético, é fechado no caso, mas esses símbolos todos eles demonstram e simbolizam e mostram o que está sendo narrado ali de maneira externa, entende? Então eles revelam coisas, mas sem mostrá-las, entende? Então é mais ou menos isso. Eu não vou ficar mais falando do que isso, porque aí seria já explicar tintim por tintim, pedaço por pedaço. Enfim, eu espero que seja entendido isso aqui.